outrora, quando o bonzo Taquan entrou na jaula de um tigre e encarou seu temor. Esse se tornou manso como um bichano. Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus, e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Alogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá, a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá úlcera nem inflamações. Se destruíres todas as ilusões da mente, desaparecerão, qual sonho, todas as infelicidades e doença. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeções de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão. Deves conscientizares a imagem verdadeira do homem, filho de Deus, onipotente, e eliminar tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparece tumores, ulcerações e inflamações. E se recuperar a saúde, inflamação e ulceração são meras manifestações de temor. Não havendo temor, mesmo que o corpo seja ferido, não ocorre inflamação. A parte lesada não ulcerará. Prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem o organismo vivos. Por mais que se combine elementos inorgânicos no interior de uma proveta, jamais se originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas sem vida constituem parte viva do corpo humano, é imprescindível que se submeta ao domínio da vida. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam segundo leis físicas químicas. Quando subordinadas à vida, unem-se ou separam-se, segundo uma outra lei. A vida se serve inclusive das leis da matéria, mas as sobrepujas exercem domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita a elas. Ao contrário, transcenda-as, a estrutura, o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Ou, se aparecer lesões nos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novos tecidos pulmonares. Quando era óvulos no ventre de tua mãe, não possuía pulmão, coração, nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem é uma força real que dispute com a vida, o trono da existência. Que é a doença? Ela é sinônimo de nada. É uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta sua própria força. Por falta de conscientização, quando a luz deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a treva. Quando a vida deixa de se manifestar e se impor, parece existir a doença, que não passa de uma treva. Doença e treva são igualmente falsas existências. Poderá sobre este registro de morte de um condenado à pena capital. Após sentenciar morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrer pelo seu pescoço.
Por causa do temor, o condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morrem em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais de temor, de hemorragia proveniente dos pulmões, do estômago ou do útero é o maior que o número de pessoas mortas em guerra. Não temas hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supre o organismo em pouco tempo. Se não temer, o homem não morre de hemorragia. Também não temas a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastares da mente a ira, o temor e a impaciência, recuperará a paz e a febre cederá naturalmente. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado, ou agradecer a todos. Os fatos, pessoas, coisas, sintomas. A paz voltará à tua mente. A mente em paz sintoniza com a vibração curativa de Deus. Estando a mente pacífica, manifesta-se as vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila. Conscientiza que a saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com o ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Se a rocha e a estátua não contrai gripe nem pneumonia, é porque são pura matéria. A coriza ou a tosse que ocorre após o contato com o ar frio são alheias às leis físicas segundo a qual se congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente. Na simples matéria não aparece sintoma algum de doença. Sintoma nada mais são que projeções de temor abrigado na mente ilusão. Abandona, pois, o temor e louva o misterioso poder curativo da vida. Não existindo mente em ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que expressão da mente em ilusão. Embora se encha de pedregulho um estômago já desvinculado da mente que o regia, não ocorre doença gástrica, porém, colocando-se pedregulho num estômago vivo, certamente ocorrerá violentos distúrbios gastrointestinal. Distúrbios do organismo nada mais são que reflexos do temor abrigado na mente iludida. Afasta o temor. E então, tua doença começa a desaparecer. Não existindo temor, não existe inflamação, úlcera nem tumor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico no corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo. A terapêutica materialista vê apenas o efeito e só combate esse efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente ilusão. Não te prendas à ilusão. Afasta a ilusão e completa a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus. A circunstância sanguínea também se altera segundo a mente. Não temas ataque cardíaco, nem abate cardíaco. Até o pudor faz o sangue subir à face, e o susto acelera o batimento cardíaco. Acalma-se a mente, normaliza a pulsação. O meio para curar a doença consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio, cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação,
Cura-se quando se substitui insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental, chamada tristeza, cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Se sempre amares, agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altistas, doença alguma poderá te atingir. E se já está doente, a cura será rápida. Toda doença é sombra da mente. Aquele que almeja curar-se permanece acamado com a mente aflita. Pensando a todo instante em sua doença, agrava ainda mais a doença. Imagine-se a doença e a doença se concretiza. Desejar a cura da doença, ficando deitado no leito, com o pensamento fixo na doença, é o mesmo que desejar o calor, segurando o gelo nas mãos. Principalmente, se está doente, deve soltar da mente a doença, e também amar e agradecer incondicionalmente. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os familiares, agradece a todas as coisas, a todos os fatos e a todas as pessoas. Agradece sobretudo a teus pais. Faz sempre com alegria algo em benefício do próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam a vibração curativa da vida. Alegra-te agora pelo fato de estares vivo. Rejubilia-te pelo agora que vives. Tua alegria curará tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste a mente, o corpo enfraquecerá e a face empalidecerá. Se chegares em seguida outro telegrama, esclarecendo que era falsa notícia anterior, tua tristeza desaparecerá. Teu organismo se normalizará e a cor voltará à tua face. Qualquer doença no corpo, sendo projeções da mente, é como a palidez facial, causada pelo telegrama falso, compreendendo-se que a doença não é existência real. A mente recupera a paz e a doença desaparece. O anjo continuou a pregar, porque Deus é bem e porque tudo é extensão de Deus, a harmonia está presente em todos os lugares. Embora a desarmonia pareça existir, ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixa a mente, ela se manifesta como projeções da mente. Temendo-se o contágio de uma doença, ela se manifestará como projeções de temor. Dizendo-se a alguém sensível que há uma taturana no seu pescoço, surgirá irritações na sua pele, mesmo que não haja taturana alguma. Dizendo-se a ele que não há taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. As inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela taturana. Imaginária. Acredita-se que há micróbios patogênicos em determinados órgãos. Neles surgirá inflamações, mesmo que não haja micróbios algum. Crendo-se que nele não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condições impróprias para sobrevivência de micros patogênicos. Portanto, mesmo a um doente com moléstia de causa microbianas, não deves dizer que nele parasita micróbios. Se disseres ao enfermo que não existem micróbios, ele se tranquilizará pelo poder da palavra. A tranquilidade trará equilíbrio mental. O equilíbrio mental desfará a inflamação. E num corpo sem inflamação será difícil permanecer micróbios patogênicos. Portanto, a um doente diz: tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Espírito é Deus. É impossível Deus adoecer. O espírito não é regido por leis da matéria. O trabalho excessivo causa estafa, desgaste ou doença. Somente é quem se sujeita às leis da matéria. Tu que é espírito não é regido por leis da matéria. Se por excesso de trabalho ficares esgotado, cansado ou doente, isso nada mais é que concretização de tua crença de que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com excesso de trabalho. Mudando-se a crença, desaparece a estafa e aparece a imagem verdadeira da vida.
que é saudável. Por natureza, a vida é dinâmica e não estática. Logo, o homem não se cansa nem adoece quando está em atividade segundo a natureza da vida. A vida, quanto mais trabalha, mais manifesta a sua saudável imagem verdadeira. O homem, sendo da natureza espiritual, é governado somente por leis do espírito. Entre as leis do espírito não há lei da fadiga, nem lei da doença, mas unicamente leis da saúde. Portanto, seja qual for o sintoma que se manifesta em teu corpo, afirma categoricamente que a doença é inexistente, que ela não passa de projeções da mente. Por mais que a estafa se adoeça, se manifesta os 5 sentidos. Elas não são a imagem verdadeira da vida do homem. Diante da imagem verdadeira da vida, a doença nada mais é que um pesadelo momentâneo. Quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem é filho de Deus e que a doença é inexistente. Curar a doença nada mais é que manifestar o homem Deus, o ser originariamente perfeito. Avança além da convicção. Homem filho de Deus e alcança a convicção, homem Deus. Para o homem Deus não existe doença. No homem Deus atua unicamente a lei de Deus, porque Deus é amor. A lei do castigo não te pode atingir. Porque Deus é vida, a lei da morte não pode atingir. Porque Deus é sabedoria e porque a sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar. No homem Deus não pode existir desarmonia de espécie alguma. Não existindo desarmonia, não existe doença. Tu que é homens Deus, não temas a doença. A doença nada mais é que materialização do temor. Quando se desaparece o temor, desaparece também a doença. Sombra de que ilusão mental será essa doença? Não procure assim identificar a ilusão, sendo a ilusão originariamente inexistente. A sombra da ilusão também é inexistente, consequência de que pecado será essa doença. Não procure assim identificar o tipo de pecado, sendo o pecado originariamente inexistente. É também inexistente o tipo de pecado. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira de tua vida é Deus. É o ser eterno, é o ser diamantino, é o ser indestrutível, é o ser búdico, originariamente harmônico e perfeito. Onde a ilusão, onde o pecado, onde a impureza. Graças compreendi muitas verdades, que assim diz, identificado pecado e ilusão, afasta-se da iluminação espiritual ao invés de alcançá-la. Isso é o mesmo que a tercer a treva esquecendo-se da luz. Pecado, ilusão e doença não passa de um sonho momentâneo, portanto nada. A lei da causalidade também não passa de um sonho enfermo. O ser absolutamente imaculado, perfeito, harmônico, que transcende a causalidade e que está acima dos sofrimentos kármicos. Eis a imagem verdadeira de vós, de tua vida. Não fiques desnorteado ante o pecado. Não fique desnorteado ante a ilusão. Não fique desnorteado ante a doença. Salta para o céu ultrapassando o limite de tuas possibilidades. Mais que isso, deves passear no céu. O homem Deus que passeia no céu é a imagem verdadeira da tua vida. Além da imagem verdadeira não existe o teu eu perfeito, verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas projeção de ondas mentais. O homem verdadeiro é o homem Deus, absolutamente puro, absolutamente perfeito, conscientiza diretamente o homem Deus. Quando conscientizares o homem Deus, eliminar a ilusão do pecado, da doença e da morte, teu medo se extinguirá, a tua doença desaparecerá por completo. Prossegue ainda o anjo, o corpo carnal não é o teu eu. Não se preocupe com o corpo carnal, da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, as disfunções do corpo persistirá como reflexos desse temor. Transporta a mente do corpo carnal para o ser superior. Esse ser superior é o teu eu verdadeiro.
Se tentas mentalmente eliminar o temor e mesmo assim não o consegue, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e sei simplesmente o que és na imagem verdadeira. Na imagem verdadeira de tua vida não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor, que é inexistente. Basta seres o que é na imagem verdadeira. Ainda que esteja temendo o temor, é inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirar de ti todos os temores. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te pode reger, leis do pecado não pode te reger, leis da ilusão não te pode reger. Sendo tu um ser indestrutível, nem o frio, nem o calor, nem o vírus poderão te prejudicar. Deixa de pensar, aquela substância material me afetou. Deixa de pensar, estou pagando aquele pecado. Deixa de pensar, aquela ilusão é a causa dessa doença. A doença é inexistente originariamente, logo a causa da doença também é inexistente. Compreendendo-se que não existe doença, nem pecado, nem ilusão, nem morte, não existirá temor algum. O anjo prossegue explicando: ressentimento no lar, ciúme, ódio, desejo de vingança, rancor e todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde. Se tens um desses sentimentos, deves imediatamente eliminá-lo, mentalizando que no homem-deus não existe tal sentimento negativo. Quando você pensa que o sentimento negativo existe, torna-se difícil afastá-lo. Porém, como na imagem verdadeira do homem não existe sentimento negativo, é possível afastá-lo. Se preencheres tua mente com amor, paz, sabedoria, harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifesta-se também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente, ou então pela energia que a mente criou. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível com a força mental interromper essa evolução e até exterminar a doença. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que na imagem verdadeira é sempre saudável e perfeito. E mantenha a mente em paz. Não permitas que tua mente se inquiete com as alterações do estado da doença. Sendo a doença inexistente, o estado da doença também é inexistente. Em vez de observar a doença, observe tua mente. O que se altera é a tua mente, e não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não é o estado de saúde em si que se abala, mas a tua mente. Acalma a tua mente, a tua doença cederá. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus, que é perfeição, amor, chama por Ele. Deus te dará a harmonia e a paz. Entrega tua mente a Deus, chamando: ó Deus, ó Pai. Entrega-te totalmente a Ele. Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus, porque Deus é bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir a doença que é imperfeição. Porque Deus é vida, não há como existir a morte. Mal, doença e morte nada mais são que sombras e ilusões da mente humana. Considerar inexistente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá doença, em parte alguma. O anjo prega mais ainda: após ouvires essas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverá temer. Quando um edifício se desmorona, produz-se um estrondo. O distúrbio no corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão. Sendo baixo o edifício de tua ilusão, pequeno o distúrbio. Sendo alto o edifício de tua ilusão, grande o distúrbio. Contudo, não temas o distúrbio, o que se desmorona é a ilusão e não teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona.
Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho de Deus, o ser búdico, o ser diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser eternamente feliz. Não percas de vista teu ser diamantino, indestrutível e eternamente feliz, caindo no sensacionalismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos. Quando assim declara o anjo, desaparece instantaneamente as doenças da humanidade toda. Os cegos passam a ver, os paralíticos se levantam, e todos, com grande alegria, de mãos dadas, dançam contemplando o sol. Não é sonho, é a imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto e louvam a Deus, fazem uma reverência e assim cantam. Deus é tudo, Deus é nosso Pai, é nossa luz e nos salvou a todos. Nesse momento, o sol, que é o palácio celestial de Deus, brilha intensamente. A luz de Deus se espalha cintilante sobre a terra, como uma chuva de pétalas douradas. Um arco-íris de 5 cores cruza o céu, sustentando as nuvens, e realiza-se o mundo da imagem verdadeira na terra. Fim da Suta Sagrada.